Cinema é uma brincadeira da imaginação. Que é isso? Você não sente? O quê? Como eu gosto desse cheiro, rapaz. Que cheiro? Cheiro de cinema? A primeira coisa que me aproximou do cinema, que eu me lembro até hoje, para mim é o que me marca, foi um filme chamado O Homem de La Mancha. Certo? É um filme sobre Don Quixote, que tinha Sofia Loren como a Bela Dulcinea, Peter O'Toole como Don Quixote, e era uma coisa mágica, que foi uma coisa assim, a primeira sensação de deslumbramento. To bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. E isso foi muito interessante porque a partir daí eu comecei a ver filmes e começar a tentar ver como aqueles filmes eram feitos. E começou a ter a televisão, que estava mais próximo. Então, na década de 70, década de 80, que tinha televisão, a televisão era mais verdadeira. O câmera rodava dentro do cenário. A televisão foi o que me trouxe, primeiramente, para entender que o cinema tinha uma história ali por trás. Fora daquele encantamento, do desejo, daquela coisa, tinha todo um retrato ali atrás. A televisão foi o que mostrou isso. Eu comecei a ver esse cara. E com isso aí eu despertei para ver a questão de como o cinema se organizava. Foi minha curiosidade, então eu fui ler sobre cinema. Então, com 14, 16 anos, eu comecei a ter curiosidade. Então, eu comecei a ser cineclubista. Eu vi o primeiro set de cinema filmando Padre Zé Coutinho. Eu estava ligado à família de Padre Zé Coutinho. O Padre Zé estava vivo, eu era menino, e a primeira vez que eu vi o filme foi com o Padre Zé. Eu fui, quando me ordenei, fui ser gerente da imprensa. E paguei pela primeira vez nessa terra salário completo ao trabalhador doente. Completo. Hoje, os institutos pagam 2/3, né? Eu pagava salário completo ao trabalhador doente. Mandava os operários, suas famílias, aos médicos e despachava os remédios. Isso no ano de 20 a 23, quando se falava em lei trabalhista nem coisa alguma. Aí então fui me dedicando. Fui para o seminário, fui para o colégio diocesano de Sercona, fui para a catedral. Aí eu me liguei completamente com a miséria. Todo dia ia para um rabado desse confessar. Em lugar de esperar que viesse me chamar, eu marcava naquele dia e ia confessar o povo. Lá eu deixava 5 cruzeiros, que no ano de 29 era dinheiro para chuchu, para comida. E levava médicos para receitar, despachava a receita. Desses médicos, alguns não podem falar, mas já morreram. João Lacerda, José Maciel. Eu conheci depois no NUDOC, aqui na universidade, foi que eu tinha acesso a entender o que era aquilo. Porque aquilo era uma obra, um filme chamado de Jurandir Moura, daqui da Paraíba, que era Padre Zé Estende a Mão. Foi um filme paraibano da década de 70, começo, final da década, virada da década de 60 para a década de 70. E eu tinha a vaga lembrança daquilo. Na década de 80, bem na década de 80, Marcos Torquato, Bertrand, João de Lima, Elisa Cabral, Vânia Perazzo, é o primeiro grupo de formação do NUDOC, da parceria com a Varanco. Eles retornam da França e Marcos vem com o Torquato muito entusiasmado com o desejo de produzir, de realizar filmes, 16mm, tinha câmera no NUDOC. Bertrand Mira, na época, era quem fazia som, fez a especialização lá na França em som. E quando Bertrand voltou, ninguém queria fazer som, certo? Eu já tinha tido experiência de gravação, de técnica de gravação, e pela necessidade,
em parceria com o Marcos Vilar e com o Torquato, na época, foi necessário gravar um filme. Era o início, os meninos estavam voltando da França. Bertrand, na época, que fazia som, veio da França fazendo som, Marco câmera e Torquato no apoio. E eu na rádio universitária, e o pessoal estava sentindo falta de som. E por aí foi que eu entrei no som. Muito interessante, porque quando nós terminamos o ciclo do cinema super-oitista aqui na universidade, certo? Com o ciclo super-oitista, entramos numa produção pequena, mas muito profícua do 16mm. Marcos e Torquato começam a fazer umas obras e começam a dar uma formação. Existe um grupo que está no entorno que vem da Varrana, que a gente começa a realizar filmes. 24 Horas de Marco Vilar. É um filme que circulou nos festivais, é um primeiro filme que na época vem Manfredo do Rio de Janeiro, que tem um prêmio, e Marcos recebe um prêmio de exibição, certo? Na época, se eu não me engano, era com Cine, para produzir esse filme, certo? Na época era a Secretaria Nacional de Cinema. Tinha a Embrafilme, dentro da linha do cinema comercial, e tinha na época o Concine, que destinava recursos para o curta-metragem, certo? E dava através de premiação. Então, com essa possibilidade dessa produção, a gente começa a produzir isso. O 16mm se torna muito caro, o que nos resta é o vídeo. Então entra o ano 90, entra a década de 90, a gente tem uma formação básica com Vânia, e Vânia é uma grande estimuladora de outro ciclo de formação, Vânia Perazzo, dentro aqui da universidade, certo? Porque toda essa formação daqui do cinema na Paraíba e desse novo cinema da década de 90, tudo isso aqui está representativamente na Universidade Estadual da Paraíba, certo? Dos seus técnicos, e se brincava até que o cinema paraibano dava no Fusquinha na universidade, certo? Porque era eu, Marcos e Torquato, João de Lima, Bertrand Lira, todo mundo está circulando ali. E com o vídeo, fica mais fácil, o suporte do vídeo já começa a aparecer, o Super 8 acaba, entra o vídeo. Nesse primeiro momento, o vídeo VHS, certo? Mas assim, na década de 90 começa assim uma ebulição, certo? E a gente começa a produzir, tem um bocado de trabalho, eu e Marcos produzimos em 92. Pois é, então eu fiz o vídeo, depois de Paraíba, eu fiz o Sertão Mar, que é sobre os homens peixes, que é uma família aqui no interior da Paraíba, que tem um problema de pele chamado ictiose, né, que às vezes parece escama de peixe, eles não transpiram, a pele fica toda ressecada, né? Eu fiz o documentário em vídeo, foi o Matic ainda, que já era uma bitola, mas já estava começando a ter uma qualidade melhor, por exemplo, o VHS, já tinha um Super VHS. Eu corri no hospital. Esse vídeo não ficava lá no pé do elevador para quando o elevador abrir fazer medo dos outros lá. Aí o povo descia para baixo de novo. Corria atrás lá das visitas lá, mas eles achavam que era bom quando esse vídeo fazia medo. Eles achavam que era bom a farra lá. Nessa época aqui estava muito vídeo. A gente começa a produzir aqui os Homens Peixes, mas o lago aqui, Marcos Vilar, começa a fazer vídeos. Que tem a Casa Tomada, que é a primeira adaptação de ficção de Marcos Vilar, de um conto de Júlio Cortázar, com Sônia e Eleonora Montenegro, filmado lá na Fazenda Boiçó. Elisa Cabral, ao mesmo tempo, já está produzindo muitos vídeos, documentários. Elisa na década de final da década de 80, começa a década de 90, Elisa também é muito profícua, trabalha muito, produz muito,
certo? É uma das produções em vídeo mais expressivas na década de 90, é a Elisa Cabral. A Elisa mergulha no vídeo experimental, no vídeo autoral. Enquanto a gente se une, eu, Marcos, Torquato, começa a produzir vídeos mais de aprendizado, mais ligado à universidade. A gente tem o conforto de ser da Universidade Federal da Paraíba, de ter o prestígio e o apoio do NUDOC, para a gente produzir conteúdos que tem a universidade como parceiras e como coprodutora, certo? Então, teve essa facilidade. Nesse meio, eu fiz um documentário em Super VHS, que já era uma pretensãozinha maior, da qualidade melhor, que eu fiz com o Torquato Joel, chamada A Margem da Luz, que é da Romaria, lá no Ceará. Que a gente foi lá e passou o final de semana lá e gravamos as coisas que a gente... Foi uma câmera só, foi eu e Torquato, Joel, e a gente decidiu o seguinte: vamos gravar o que emocionar a gente, o que a gente achar que chama a atenção da gente, que emociona a gente. Agora, não queria pegar depoimento de ninguém, narração de ninguém. Era só a imagem que a gente estava vendo ali. E aí funcionou. Esse vídeo tem 6 minutos, chama A Margem da Luz, participou de festivais também. Ganhou um prêmio importante lá na Bahia, aquele festival dos 5 minutos. E só escapou Noé e a mulher, 3 filhos e 3 noras. Jesus Cristo vem julgar o penitente. Jesus Cristo vem julgar o Papa de Roma. Jesus Cristo vem julgar o presidente. Jesus Cristo vem julgar até o guarda da praça, meus irmãos. Nossa Senhora me chama, atender seu chamado eu vou. Nossa Senhora me chama, atender seu chamado eu vou. Vamos chegando em paz, meu Deus. Vai tomar, acelera essa faca. No começo dos anos 90 é que chegou o vídeo pra gente aqui, de começar a trabalhar e ter boas experiências com o vídeo, né? E conversando com Naya Caju, na época era uma questão dessa ebulição de vídeos e nas discussões nossas, aí a Naya disse: Mago, vamos fazer um filme sobre a Paraíba, vamos fazer um filme sobre a Oficina Escola. A gente consegue, vai ter um aniversário da Oficina Escola, a gente precisa fazer um filme sobre João Pessoa. A gente precisa dar um olhar, fazer um recorte de um olhar sobre João Pessoa de maneira diferente, a partir do ponto de vista do patrimônio. Então, com o Naya conversando isso, aí Naya Duval conseguiu o financiamento da Espanha. E aí nós viabilizamos um filme. Foi o primeiro filme profissional que eu, Marcos e Torquato nos unimos a produzir. Foi Paraíba. Paraíba quer dizer Paraíba e Tupi, né? Paraíba e Tupi, quer dizer rio não navegável, rio de difícil acesso. Então, naquele momento, nós fizemos uma pesquisa muito grande e tal. O Lúcio Carlos Vasconcelos fez a narração do vídeo, o poema de Zé Américo, Marcos Tavares também, texto de Marcos Tavares. E foi uma experiência muito interessante e, assim, uma coisa nova, porque já era o vídeo, ou seja, a gente já gravava, já tinha o material pronto ali na hora, não tinha que mandar revelar. Era outro momento, era outra situação. Mas que pra gente que terminava essa coisa de mandar revelar, que era meu fascínio do cinema, por outro lado, facilitava mais. E a gente tinha mais possibilidades de gravar mais. Porque no cinema era muito contado, era aqueles rolos de filmes 35mm, era um rolo de 4 minutos. 16 era um rolo de 11 minutos. E acabava aquele rolo, a gente não podia passar por cima, né? A gente mandava revelar, então tinha que ser vários rolos. E era muito caro aquilo ali naquele momento também. Então o vídeo, nesse caso, facilitou um pouco. Eu acho que é o seguinte, teve coisa interessante e, por outro lado, para quem começou a trabalhar com vídeo naquela época, era menos cuidadoso, porque podia gravar à vontade, gravava. A gente, no cinema, achava que a gente tinha um cuidado maior, era mais cirúrgico, né? Mais preciso no que ele queria.
Isso eu achava interessante também. Paraíba, certo? Que é um filme documentário, um vídeo documentário, sobre um olhar sobre João Pessoa, a partir da sua construção da cidade, a partir da perspectiva da cidade, com um olhar da cidade que se transforma, certo? E aí era um vídeo que era pedido por Naya, que a gente tinha dois produtos. Um produto que era um documentário sobre oficina e escolas, dentro dessa conjuntura de fazer isso, e o outro filme mais autoral, falando do ponto de vista de uma leitura minha de Marcos de Torquato, do ponto de vista de como a gente via a cidade na época. E aí Naya Caju topou, bancou esse delírio, certo? Conseguiu aprovar uma verba substancial na Espanha. Esse é um filme muito emblemático, porque é um filme que em 94 a gente faz uma programação virtual. A gente faz uma programação virtual, uma Amiga 4000 na época, Carlos Augusto, na época de renderizar, a gente faz uma transformação da Praça Antônio Navarro, isso em 94, certo? A gente brinca com realidade virtual já. Então eu e o Marcos nos unimos, e aí em Torquato, e aí a gente se une, e a gente começa a produzir, e convido a Maga, na época me chama convidado, e aí eu convido o Marcos e Torquato para a gente dividir, estava numa parceria. Eu digo, ó, eu vou produzir, eu tenho um roteiro aqui, vamos sentar aqui os três, vamos montar essa coisa e compatibilizar com o desejo da oficina escola. E aí foi que curtiu o Paraíba. Aí convidamos Luiz Carlos Vasconcelos para fazer a narração, o texto é de Marcos Tavares, o texto é uma obra, uma poesia, uma leitura poética sobre João Pessoa, de Marcos Tavares, certo? E aí com apoio também, que foi um grande parceiro na época, para poder viabilizar com poucos recursos, com os recursos adequados que nós tínhamos, a Convídeo. Então com essa parceria, oficina escola, Convídeo, e na época já tinha uma semente que era o Paraíba, que era um coletivo de produção do conhecimento através do audiovisual, que nasceu a partir desse filme, certo? Que já tinha uma semente que estava ali, que por trás da construção do filme tinha outras pessoas, Gil Nunes Maia, era Antônio Gualberto, professor Maria das Vitórias, Tereza Aquino, que já havia uma discussão de produção de conhecimento. O professor Everaldo Luceno, na época, certo? Discutia-se o que era o audiovisual como instrumento de produção de conteúdos sobre realidade regional. Então, como ele estava fazendo o primeiro filme da gente sobre a realidade local, né, sobre o pensamento do patrimônio, então foi aquela semente, aquela ebulição. Então fizemos o Paraíba. E tudo isso que era uma coisa impressionante na época, né? Porque na época ele era reconhecido como Universidade Federal da Paraíba, a tropa da universidade. Porque tinha a tropa da Universidade de Cinema no Ceará e tinha da Paraíba. Porque tinha sido as duas universidades que fizeram parceria com a Varram para a formação audiovisual. Eu convido vocês agora a mergulhar em João Pessoa da década de 90, fazendo a releitura da cidade da década de 30. Uma viagem sobre o patrimônio cultural de João Pessoa. Assistam agora Paraíba. O que antes era lenda e medo, abriu-se num novo e radiante paraíso de sol, de terras virgens, de novas raças e culturas. O mundo completava-se nesse alargamento de fronteiras, abria-se um novo caminho para o conhecimento humano. Cabo Branco. Sentinela avançada no mar, faixa de terra invadindo e cortando as ondas, beijado primeiro pelas águas e pelo sol. Um monumento de calcário a anunciar em cores o novo mundo.
Piratas franceses vagavam neste litoral de ar aprazível e paisagem exuberante. Portugal e Espanha disputavam essas novas terras onde o pau-brasil era abundante e de boa qualidade. Fortificou-se o rio, armaram-se fortes no mar. Sob o signo das armas e da guerra, os conquistadores, Frutuoso Barbosa, Martim Leitão e João Tavares, lançaram as bases da cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei da Espanha, no dia 5 de agosto de 1585. Porto do Capim, porto da saudade, porta para o mundo. Ao redor foram-se assentando as casas, a cidade galgando as encostas, procurando espaço, espremendo-se entre as tortuosas ladeiras que a própria topografia do lugar sugeria. A cidade descobria-se em novas cores. O verde fundia-se ao marrom dos telhados. As torres irrompiam do casario para apontar o sol. Hoje, somente o rio, em seu eterno caminhar, vela o passado. Ruge, ruge, leão velho, ruge forte assim, leão. Uma cidade nasceu pelo traçado da cruz. Em cada extremidade de um braço, o esplendor de uma ordem religiosa. Franciscanos, beneditinos, carmelitas e jesuítas marcavam o eixo por onde a cidade alta tomou forma. Retilínea, homogênea, bem diferente da descontração da margem do rio. As largas calçadas convidavam ao sussurro. A lenda de Branca Dias passeava sob a cruz inquisidora. Rua Nova, Rua Direita. O tempo parecia ter parado nessa Filipéia que 3 séculos após sua fundação ocupava uma área pouco superior aos seus limites originais. As casas erguiam-se em fachadas imponentes. Os frutos da conquista geravam os primeiros barões do açúcar, encastelados em sobrados que pareciam desafiar o tempo. Um tempo que apagou esse requinte e deixou suas marcas. O velho leão de São Bento não foi vigia do esquecimento dos homens. De repente, uma sinhazinha pode assomar na janela com seu ar gentil e nos devolver o tempo.
Foram os grandes senhores do açúcar e do algodão que modernizaram a cidade, ergueram sobrados, requintaram a vida até então simples e provinciana. No Teatro Santa Rosa cultivava-se a ópera. Nos salões requintados do Hotel Globo falava-se de política e dos movimentos revolucionários que mudavam a face do país. Largas avenidas se abriam para a chegada dos primeiros carros a disputar com um bonde de tração animal o espaço. Apagavam-se os lampiões e a luz elétrica estendia seus fios, uma teia invisível de progresso. Mais vegetal que urbana, a cidade não despe-se do seu manto de folhagem. Pudica, esconde-se atrás de troncos centenários, submerge na vegetação tropical. Mata do Buraquinho, reserva de Mata Atlântica, um pulmão onde João Pessoa respira e bebe água da fonte. Horto de São Francisco. Ali, o silêncio claustral sai da pedra e envereda mata adentro no mesmo recolhimento. Uma oração vegetal. A bica, fonte a derramar eternas saudades. O viajante se transporta no tempo e deixa a cidade com seu tumulto para viver a natureza. O verde sai da cidade e avança para o mar. Multiplica-se em 1000 tons dominando a paisagem. A cidade deu as costas ao rio que lhe serviu de nascedouro. Encantou-se com o canto das ondas. Escondida sob o manto do esquecimento e sujeira, a cidade desaparece e em seu lugar o caos urbano, a má ocupação, o descaso recriam a paisagem em um rastro de destruição que hoje descaracteriza completamente o centro histórico. O tempo transformou seu berço em quintal de despejo. Como uma joia antiga há muito tempo esquecida, a cidade espera a lapidação dos olhos para voltar a viver.